No capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 15, nós temos importantes revelações de um assunto muito importante e que Jesus nos ajuda a esclarecer sobre esse assunto, que é a grande tribulação. A primeira coisa que nós queremos mostrar é que Jesus fez uma localização desse acontecimento, ou seja, da grande tribulação. Vejamos o que ele diz no versículo de número 15, onde nós lemos: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Pois bem, Jesus estava falando de um acontecimento que para muitos aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído. No entanto, Jesus fala assim no versículo de número 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se nós levarmos em conta de que essa grande tribulação ocorreu no ano 70, então, depois desse ano, não deveria ter acontecido nenhuma outra grande tribulação. E nós sabemos que depois de 70, no ano 135, houve uma grande tribulação, que não é ainda essa que Jesus está se referindo, em Jerusalém, quando os judeus se revoltaram contra o Império Romano. Então, essa grande tribulação que Jesus fala aqui ainda não aconteceu, nem em 70, nem em 135 e ainda em nenhum momento da história. O profeta Daniel, mencionado por Jesus, nos ajuda a entender isso, porque lá em Daniel nós encontramos a afirmação de que isso se dará no tempo do fim. E, pelo visto, nós ainda não chegamos lá. Pois bem, mas no estudo que nós estamos fazendo sobre a grande tribulação, eu fiz uma menção em gráfico de um período do arrebatamento até a volta do Senhor Jesus de 10 anos e meio. E com certeza, para muitos, esse período de 10 anos e meio foi uma surpresa, porque todos nós estamos acostumados a ouvir que o período é de 7 anos. De fato, o período de 7 anos acontece. E esse período de 7 anos é a última semana de Daniel. Portanto, é uma semana de anos. 7 anos. É a última profetizada por Daniel. Mas da onde saiu essa ideia de 10 anos e meio? Exatamente do profeta Daniel, que Jesus mandou que nós, lendo, o entendesse. E é isso que nós vamos procurar fazer, entender o que o profeta Daniel disse a respeito desse assunto. Vamos lá para o capítulo 12 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Está lá no Velho Testamento, Daniel, Ezequiel, depois de Ezequiel, Daniel, capítulo 12. Vejamos o que diz esse texto. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel também fala aqui da grande tribulação, como nunca houve. E ele está dizendo que nesse momento da grande tribulação haverá um livramento, haverá um escape. Diz assim: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado
escrito no livro. Esse livramento desse momento da grande tribulação, nós entendemos, pelo contexto de Daniel, que se trata do arrebatamento. Por quê? Porque logo em seguida, Daniel faz a seguinte menção: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Nós sabemos, por toda a Escritura, que o arrebatamento, conforme Paulo também falou, que no arrebatamento, antes dele acontecer, antes dos vivos serem arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo diz isso, que nós, os que estivermos vivos por esta ocasião, do arrebatamento, não precederemos os que dormem, mas esses serão ressuscitados e, juntamente com os vivos que seremos transformados, subiremos todos ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, a relação entre essa ressurreição e arrebatamento é muito forte. Então, aqui em Daniel capítulo 12, nós estamos claramente identificando que o tema, o assunto é arrebatamento, grande tribulação. Bem, da onde sai esse período de 10 anos e meio? Claro que os 7 anos já é muito confirmado, que é a 70ª semana de Daniel, que ele menciona anteriormente. Mas aqui, a partir do verso 7 desse mesmo capítulo, ele vai explicar essa divisão, aliás, em 3 divisões de 3 anos e meio. E no primeiro texto que eu vou ler, no versículo 7, ele diz assim: e ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou a mão ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por todo aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Preste atenção. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como eu sei que esse tempo é de 1 ano? O próprio livro de Daniel nos registra que se trata de um período de tempo de 1 ano. Lá em Daniel 11, versículo 13, ele dá essa informação preciosa para nós. Ele diz o seguinte: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, de novo, ao cabo de tempos, isso é, de anos. Então, cada tempo mencionado aqui por Daniel se refere a 1 ano. Então, é fácil de somar. O primeiro período, ele diz de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, nós temos 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano, que perfaz 3 anos e meio. Em contagem de meses, 3 anos e meio, nós temos 42 meses, porque nós sempre vamos levar em conta o calendário judaico, onde o mês é de 30 dias. Então, nós temos, em 3 anos e meio, nós temos 42 meses. E temos também, em dias, 1.260 dias. Hora, tem momentos que a Bíblia faz uma relação de tempos, 2 tempos e meio tempo. E também fala, principalmente o Apocalipse, fala em 42 meses. E outros textos do Apocalipse falam em 1.260 dias. Bem, então o primeiro período fica muito claro porque ele é mencionado de forma diferente. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos continuar lendo aqui Daniel capítulo 12, agora no versículo de número 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu-me: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Ora,
aquela predição de Jesus de que nós deveríamos ler e entender Daniel, e que essa possível tribulação tenha acontecido no ano 70 não procede, porque aqui Daniel deixa muito claro que é o tempo do fim. E ele continua, versículo 10. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles se entenderá, mas os sábios entenderão. E agora no 11, ele vai dar outra pista importante para um outro período de 3 anos e meio, quando ele diz assim, 11, 12, 11, Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Haverá 1.290 dias. Vamos fazer uma conta. 1.290 dias menos 1.260, nós temos aqui um acréscimo de 30 dias. Como nós não vamos falar sobre tudo isso de uma vez só, porque é impossível, nós entendemos que existe aqui, novamente, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, com um acréscimo de mais 30 dias, porque falei 1.290, que é igual a 1.260 mais 30. Bem, agora tem mais um versículo que fala de mais um período de 3 anos e meio. Olha lá, versículo 12. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. Esse é o terceiro período mencionado por Jesus, que revelou isso a Daniel, né, pelo Senhor Jesus, e que agora é de 1.335 dias. Bem, 1.335 dias, se você, para subtrair 1.260, você vai perceber que tem um acréscimo aí de 75 dias, além dos 1.260, que é o padrão. Então, no primeiro nós temos 1.260, no segundo nós temos 1.290 e no terceiro nós temos 1.335 dias. Somado todos esses períodos de 3 anos, de 3 períodos de 3 anos e meio, nós chegamos a um período aproximadamente de 10 anos e meio, conforme nos aponta o profeta Daniel. Portanto, a conclusão é que se o período da última semana de Daniel ou da 70ª semana é de 7 anos e nós temos aqui 10 anos e meio, então antes de acontecer a última semana de Daniel, nós temos ainda um período de 3 anos e meio, que é o que vai do arrebatamento até o início da 70ª semana. E do arrebatamento até a volta de Cristo, nós temos aí 10 anos e meio aproximadamente. Eu creio que ficou claro. Bem, agora eu queria dizer mais uma coisa aqui que é muito importante. É que o profeta Daniel dá essa cronologia e você pode pensar assim, mas como é que eu sei que é a partir do arrebatamento? Sim, porque o primeiro período que ele menciona é daquela ressurreição da qual nós falamos, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Espero que tenha ficado claro, mas estamos aqui à disposição e vamos continuar tratando desse assunto tão importante que é com relação à grande tribulação ou o dia do Senhor. A tribulação é um período contido dentro do dia do Senhor, assim como também o arrebatamento faz parte do dia do Senhor, o arrebatamento, a última semana de Daniel, né, que divide em 2 partes, o aparecimento do anticristo, logo nos 3 primeiros meses,
3 primeiros anos e meio do 7, da 70ª semana, e depois o período da grande tribulação propriamente dita, que refere-se aos 3 últimos anos do período da última semana de Daniel. Assim, terminando esse período, Jesus retorna. Então, do arrebatamento inicial até a volta do Senhor Jesus, nós temos aí exatamente, aproximadamente, melhor dizendo, 10 anos e meio.